Imagine-se em uma cena tensa, onde dois exércitos se encararam em um vale, de um lado, o destemido exército israelita, do outro, os filisteus, com seu gigante, Golias, que não apenas ameaçava com palavras cruéis, mas representava um verdadeiro desafio para a coragem de todo um povo. Esta é a história de Davi e Golias, uma narrativa que transcende o tempo e os limites da literatura, trazendo lições profundas sobre fé e coragem. Você já se perguntou quantas vezes, na sua própria vida, você se sentiu como Davi, diante de um Golias aparentemente invencível? Continue assistindo, porque neste vídeo iremos explorar não apenas o confronto épico entre um jovem pastor e um gigante, mas também as lições que podemos aplicar no nosso dia a dia. Este é muito mais do que um clássico conto bíblico, é uma meditação sobre o que significa lutar contra desafios que parecem insuperáveis. Quando falamos sobre fé e coragem, Davi e Golias nos mostram que, às vezes, os maiores triunfos vêm de onde menos esperamos. Davi, um simples pastor, sem experiência em batalhas, coragem e fé inabalável se tornam suas armas. Enquanto isso, Golias, com sua armadura impenetrável e um histórico de vitórias, representava não apenas a força bruta, mas a desesperança de um exército inteiro. O que você diria se eu confessasse que, muitas vezes, a verdadeira vitória não está em vencer o oponente, mas em vencer a dúvida dentro de nós mesmos? Ao longo dos anos, numerosas interpretações surgiram sobre essa história, algumas a veem como um simples relato moral sobre o bem contra o mal, enquanto outras exploram questões de autoconfiança, estratégia e até mesmo inteligência nas relações humanas. Você pode se surpreender ao descobrir que essa narrativa, que à primeira vista parece ser uma alegoria de bravura, esconde muitas camadas de profundidade emocional e psicológica que refletem as nossas próprias lutas internas. Por que Davi, com suas mãos destreinadas, decidiu enfrentar Golias? E por que o exército israelita permitiu que o medo os dominasse? Exploremos a infância de Davi. Ele era o filho mais novo de Jessé, e sua vida constituía uma sucessão de tarefas simples, como cuidar das ovelhas. Mas Davi já possuía um espírito ousado e destemido. Quando um leão atacou o rebanho, ele não hesitou em defender suas ovelhas. Imagine-se no lugar de Davi, que soube que a vida de suas ovelhas dependia dele. Não era apenas um animal atacando, mas uma prova de sua coragem. Você sabia que essas experiências formativas o prepararam para o desafio de Golias? Cada pequena vitória em sua vida iniciou um caminho que o levaria ao mais grandioso confronto. E, ao mesmo tempo, visualizar a cena de Golias em sua armadura reluzente, caminhando diante de seu exército e zombando dos israelitas, acrescenta uma nova camada à história. Golias não era somente um monstro de força física. Ele representou, para os israelitas, a sensação de impotência diante de um inimigo invencível. Quando o gigante clamou desafiando qualquer um que se atrevesse a enfrentá-lo, ele não sabia que estava provocando mais do que um combate físico, estava testando a fé e a coragem de um povo inteiro. Você já parou para pensar em quantas vezes se sentiu assim, diante de desafios que pareciam insuperáveis e que exigiam uma coragem que você não acreditava ter? Agora, imaginem a cena, e enquanto Golias continua a se gabar de suas vitórias, Davi observa tudo com um olhar atento e sereno. O que ele vê que os outros não conseguem? Aqui é onde a narrativa se torna fascinante, e a fé inabalável de Davi não era apenas uma crença vazia, era a convicção de que a sua força verdadeiramente vinha de Deus. Esta é uma revelação poderosa. Você pode estar enfrentando o Golias da dúvida, da insegurança ou do medo, mas o que se segue é um convite, e não importa quão abrangente e imponente seja o seu Golias, a fé pode se tornar sua defesa e sua força. Tomando a iniciativa, Davi se apresenta a Saul, o rei. Aqui encontramos outro interessante enredo, em um jovem pastor se aproximando do medo personificado, oferecendo-se para enfrentar o gigante. A mente de um espectador pode se perguntar, o que leva alguém tão jovem a desafiar um homem que é uma verdadeira lenda de luta? É também nesse momento que uma mudança acontece, e ao se levantar, Davi não estava apenas se oferecendo como combatente, ele estava inspirando outros. A coragem é contagiante, assim como o medo. Ao descer ao campo, ele não estava apenas cuidando de sua própria vida, mas atestando a possibilidade de vitória para todo um povo. E aqui nos deparamos com uma virada surpreendente, e mesmo Davi, com sua fé inabalável,
precisa superar a descrença do próprio rei Saul. Quando Davi insiste em lutar, Saul hesita. Isso levanta uma questão intrigante, e até mesmo aqueles em posições de poder e autoridade podem ser consumidos pelo medo e pela dúvida. Você pode se surpreender ao perceber que a própria liderança de Saul, que deveria inspirar, estava imersa em ceticismo. O que isso nos diz sobre a natureza da liderança, especialmente em tempos de crise? Quando Davi finalmente se prepara para o combate, a história se torna ainda mais envolvente. Ele recusa a pesada armadura de Saul, optando por usar sua funda e 5 pedras lisas do rio. Pode parecer uma decisão imprudente, mas aqui está outro princípio importante, e a verdadeira força não reside na aparência ou nos instrumentos que usamos, mas na autenticidade de quem somos. Você já se perguntou se, em alguma parte de sua vida, não estava tentando se equipar com a armadura de alguém, em vez de confiar em suas próprias habilidades e singularidades? E é aqui, neste ponto crucial da narrativa, que nos deparamos com o verdadeiro momento de tensão. Ao avançar em direção a Golias, Davi não está apenas enfrentando um gigante físico, ele é a personificação de tudo o que está em jogo, a fé, a coragem, a própria medição do que significa superar limitações. Davi se posiciona e uma pergunta paira no ar, e ele pode realmente vencer? Com um golpe preciso, Davi derrota Golias. Mas essa conclusão é apenas um ponto de virada, ela nos lança em novas direções de análise e reflexão. O que significa vencer um Golias na vida? O que podemos aprender sobre as batalhas pessoais que cada um de nós enfrenta diariamente? Neste momento, gostaria de convidá-lo a refletir, e você pode sentir como Davi estava imbuído de um propósito maior. O que é que nos impede, na nossa vida, de procurar o que nos desafia, com a mesma fé e certeza que ele exibiu? O que fica claro é que Davi não estava lutando sozinho, ele enfrentava Golias por meio de um ato de fé tão poderoso que, naquele vale, a luta era também uma luta social, espiritual e talvez até existencial. Não devemos esquecer que o legado de Davi e Golias vai muito além do relato de uma batalha épica, a história repleta de lições se transforma em um guia para a vida de todos que ousam enfrentar seus próprios gigantes. A fé de Davi não o salvou apenas de Golias, ela se transformou em um símbolo de esperança e resiliência para muitos. Nesses momentos de desespero, você já se permitiu considerar a possibilidade de que sua própria fé poderia ser o que separa a derrota da vitória? Ao chegarmos aqui, já se passaram apenas algumas fases desta fascinante narrativa, mas o que vem a seguir continua a ressoar em nossa própria era. Qual é o significado de coragem em um mundo que frequentemente questiona o valor da fé? O que Davi nos ensina sobre enfrentar desafios que parecem além de nosso controle? Prepare-se, porque a próxima parte dessa história promissora irá explorar como o impacto de Davi e Golias não termina com a batalha, e ele continua a influenciar vidas e a inspirar aqueles que lutam contra seus próprios gigantes. Agora, com muitas questões para refletir e uma jornada ainda mais rica pela frente, vamos aprofundar ainda mais em como Davi se tornou uma figura central na história de Israel e quais lições ele trouxe para a humanidade. Será que ele simplesmente se tornou um rei? Ou suas vitórias moldaram o futuro de um povo? Estão preparados para descobrir o que vem após essa batalha épica e como a resiliência humana pode fazer toda a diferença? Continuaremos com a próxima parte dessa incrível jornada em breve. Davi, após derrotar Golias, não se tornou apenas um herói, ele simbolizou a esperança e a possibilidade de transformação. No momento em que a pedra acertou a testa de Golias e o gigante tombou, houve uma explosão de emoção no exército israelita. Aquele golpista destemido mudará o rumo da batalha, não apenas pela derrota do inimigo, mas pelo ressurgimento do espírito de um povo que estava nas garras do desespero. Foi um instante fulminante, que ecoou através das gerações, na prova de que mesmo o menor e mais improvável dos homens poderia enfrentar os maiores desafios. Davi estava no campo de batalha não apenas como um simples pastor, mas como um representante de toda uma nação. A vitória não só trouxe segurança ao exército israelita, mas também se tornou um poderoso símbolo de que a fé pode conquistar adversidades que, a princípio, parecem insuperáveis. Essa mensagem ressoou profundamente naquela época, assim como continua a fazer hoje. Um aspecto fascinante da narrativa é analisar o impacto psicológico que a vitória teve sobre o povo israelita.
Imagine a cena em as tropas, antes aterrorizadas, agora se lançando contra os filisteus com uma nova determinação. A coragem de Davi não apenas transformou seu próprio destino, mas também despertou a bravura e a esperança em outros. Neste sentido, Davi se torna uma metáfora viva do potencial humano daqueles que, mesmo sem armas e armaduras, podem lutar e triunfar contra os próprios medos. E o que dizer de Golias? Sua derrota simbolizava não apenas a queda de um guerreiro, mas o desmantelamento de um sistema de crenças que havia mantido os israelitas em um estado de medo e submissão. Golias não era apenas um gigante físico, ele representava todos os gigantes emocionais e psicológicos que as pessoas enfrentam. Que lições podemos extrair sobre os Golias em nossas vidas? Eles podem se manifestar em formidáveis desafios, como doenças, dificuldades financeiras ou crises emocionais. Assim, a história de Davi e Golias nos leva a uma reflexão profunda. À medida que desafiamos nossos próprios gigantes, podemos nos transformar em pessoas mais fortes e resilientes. Ao longo de sua vida, Davi continuou a lutar. Sua jornada, após a vitória sobre Golias, o levou a uma série de aventuras e desafios. Ele se tornou um líder e, eventualmente, um rei, carregando não apenas a coroa, mas também o peso das responsabilidades de governar. À medida que Davi crescia em importância e prestígio, também enfrentava novas armadilhas que vinham com o poder, e a maior de todas era o reconhecimento de que, com grande poder, vem grandes desafios internos e externos. Vale a pena mencionar a relação de Davi com Saul, que começou a se deteriorar uma vez que Davi se destacou. A história dele, por muito tempo admirada, agora era enredada em ciúme e desconfiança. Isso gera novas questões que guardamos para nós mesmos, em como lida-se com o sucesso, especialmente quando ele é acompanhado por rivalidades inesperadas. Davi enfrentou a realidade desse conflito, num dilema que todos nós conhecemos em algum lugar de nossas vidas. Às vezes, os maiores desafios não vêm de inimigos externos, mas de alianças quebradas e dos próprios que nos consideravam amigos ou aliados. Davi, o jovem pastor que derrotou Golias, tornou-se uma figura complexa, sua trajetória é preenchida por triunfos e falhas. Ele aprendeu que a vida é cheia de belezas e obstáculos inesperados. A história do rei que um dia foi pastor nos faz refletir que, enquanto buscamos nossos próprios Goliat, também devemos estar cientes de que não somos invencíveis. A falibilidade humana é parte da jornada, uma lembrança de que o verdadeiro valor reside em como lidamos com essas quedas. A Bíblia narra outras histórias de Davi que são igualmente reveladoras. Sua relação com Batseba, seu desejo de construir um templo e os conflitos com seus próprios filhos, como Absalão, mostram um homem em constante luta não apenas contra inimigos externos, mas também contra suas próprias fraquezas e arrependimentos. Quando pensamos em Davi, frequentemente pensamos em sua bravura, mas não devemos esquecer que a coragem também é encontrada na vulnerabilidade. Ele soube expressar suas fraquezas e aprender com elas, o que nos ensina que a jornada da vida inclui, não apenas vitórias, mas também lições valiosas extraídas das derrotas. Ao contemplar a herança de Davi, somos levados a entender seu impacto duradouro na história de Israel e, por extensão, na tradição judaico-cristã. Ele foi mais do que um rei, Davi se tornou uma figura central, uma referência de fé, coragem e humanidade. Ele escreveu salmos que ressoam até hoje, expressando a complexidade da condição humana e a busca pela conexão divina. Através de suas experiências, Davi entrou na psique coletiva como um exemplo do que significa ser verdadeiramente humano, cometendo erros, enfrentando desafios, mas sempre voltando sua fé a Deus. Neste espaço contemporâneo, as histórias de vida de Davi continuam a nos inspirar. Cada um de nós, em pequenos ou grandes contextos, enfrenta seus próprios Golias. O que Davi nos ensina sobre perseverar nas dificuldades é que a fé não é a ausência de dúvida, mas uma escolha de confiar, mesmo quando as probabilidades estão contra nós. Como podemos ser como Davi em nosso tempo? A resposta pode ser tão simples quanto buscar a autenticidade em nossas ações e fé em nossos corações. E ao retornarmos à pergunta inicial, como você tem se comportado diante de seus próprios gigantes? É um convite à introspecção. Se você olhar profundamente dentro de si, encontrará um Davi cujo potencial ainda pode ser despertado.
Sua história não termina com a batalha contra Golias, ele se torna um eterno campo de estudo para todos nós, que desejamos alcançar nossos objetivos, superar nossos medos, e, acima de tudo, entender que estamos em constante evolução. Portanto, ao concluir essa narrativa poderosa, lembre-se, a força pode vir dos lugares mais inesperados, e cada um de nós tem o poder de ser protagonista de sua própria saga, enfrentando e superando os gigantes em nossa vida. Vamos celebrar a coragem do jovem pastor que desafiou um gigante e lembremos também da complexidade do ser humano, que cuida, erra, aprende e, sim, vence. A história de Davi e Golias nos ensina que, independentemente da luta que enfrentamos, a verdadeira vitória reside em manter a fé e a perseverança, pois são essas qualidades que moldam não apenas nossos destinos, mas o destino de toda a humanidade. Concluímos assim esta viagem através da rica tapeçaria da história bíblica, tocando a tradição e a essência da luta humana. Agora, pergunte a si mesmo, em quais são os meus Goliat? E, mais importante ainda, que tipo de Davi posso me tornar na minha própria vida? A resposta a essas perguntas está esperando para ser descoberta. Que você também encontre dentro de si a coragem e a fé para enfrentar qualquer desafio que surgir em seu caminho.